Olá, boa noite, tudo bem? Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para este programa que fala exclusivamente sobre a saúde emocional. A saúde emocional, sempre lembrando também aqui, alguns conselhos bíblicos também para a nossa saúde emocional. Nós já estamos juntos há algumas semanas e que bom que você tem participado conosco. E você sabe que você pode continuar participando conosco através das redes sociais. Você pode colocar o seu comentário no Facebook ou no YouTube, que nós temos ali uma equipe que vai estar ali interagindo com você, conversando. E se você também quiser um atendimento um pouco mais exclusivo, algum outro atendimento, você conversa com a gente também, que nós conversamos com você também no privado, tá ok? Como todas as semanas, eu te convido a juntos nós orarmos para depois então nós entrarmos aqui no tema de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos, daí onde você está, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu, da terra, Criador, ó Pai, do ser humano. E o Senhor criou o ser humano, ó Pai, com tantas inteligências, ó Pai. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui, ó Pai, para conversar sobre as nossas inteligências emocionais, sobre a nossa saúde emocional. E hoje, exclusivamente, ó Pai, nós temos um tema fantástico, ó Pai, que nós possamos mais uma vez aqui, à luz da Bíblia, à luz da psicologia também, ó Pai, ajudar a cada um dos nossos irmãos e a nós mesmos, Pai, a termos uma saúde emocional equilibrada. Esteja conosco mais uma vez, dirigindo este programa, esteja com cada irmão, cada irmã que também assiste aí da sua casa, do seu lar, cada um que está aí, talvez pelo celular, talvez pelo computador, talvez até pela TV, mas que o Teu Santo Espírito esteja ao lado de cada um deles também, ó Pai, abençoando, guardando, protegendo cada um deles. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. E o programa de hoje está sensacional. Nós vamos falar hoje a respeito da força interior. O que seria essa força interior? Nós vamos ver hoje no programa. O que seria essa força interior? Eu só gostaria já de começar aqui o assunto, trazendo uma palavra que já nos lembra um pouquinho, nos remete a esse tema tão especial. Existe uma palavra que está na moda hoje, que é a resiliência. O que é ser resiliente? Nós vamos ver hoje o que é ser resiliente. Mas eu gostaria de apresentar os nossos convidados desta noite. Nós temos aqui conosco, e como toda semana nós temos aqui, a nossa irmã, doutora, psicóloga, doutora Renata Mello, e é um prazer estar aqui novamente junto com a senhora. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês, e obrigada por você ter aceitado o convite de estar conosco hoje. Hoje faremos tantas reflexões interessantes. Venha, não desista, fique conosco. É isso aí. E também está conosco hoje mais um convidado, é um ancião aqui da nossa igreja, está juntamente conosco o José Miranda Guerra. Boa noite, Guerra, tudo bem? Boa noite, Edinho, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes e sejam bem-vindos e façam um bom proveito aqui dessa entrevista e desse grande programa, não é? Deus abençoe a todos. É isso aí. E eu já gostaria então de iniciar o nosso programa de hoje, falando sobre força interior, resiliência e trazendo um texto bíblico que fala sobre isso. Será que a Bíblia fala sobre força interior? Será que a Bíblia fala sobre resiliência? Pega aí a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí no livro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, nós temos ali Deus, o Todo-Poderoso, falando ali com Josué, e olha só o que Deus fala para Josué, em Josué capítulo 1 e o verso 9, olha só, acompanha comigo, Josué capítulo 1, verso 9, Deus fala para Josué o seguinte, olha, não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde andares. Viu só que em outras palavras, Deus está falando para Josué, Josué, tenha resiliência, seja forte, seja corajoso. Agora, para começar o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados, com a doutora Renata que está aqui conosco, eu vou começar aqui perguntando para o Guerra. Guerra, para você,
O que é ser resiliente ou o que é ter uma força interior? O que é isso? O que é força interior para você? Olha, Edinho, essa questão é um tanto difícil de responder, né? Assim, de maneira, como é que se diz? De uma maneira assim intelectual, né? Eu vou tentar me expressar aqui de forma assim, pela experiência de vida, né, que eu tenho, e espero que todos compreendam, não é? Então, essa pergunta que você fez, da questão da resiliência, da força interior, né? É uma coisa, assim, pessoal, né? É uma coisa que vem de dentro, assim, que eu percebo que é uma coisa que você adquire com experiência de vida, né? Com convivência com familiares, né? Com pessoas que você convive diariamente, né? Pai, mãe, né? No trabalho, enfim. E essa força interior é que nos motiva, né? Que nos leva para frente, que nos conduz, além de Deus, é claro, né? Mas é nesse sentido, é mais ou menos isso aí. Perfeito. E agora a doutora Renata, na visão da psicologia, o que é ter essa força interior? O que é a força interior? O que é a resiliência? Bom, vamos lá. Resiliência, né? O nosso irmão Guerra aqui, nosso ancião, falou um pouco de alguns aspectos da resiliência. Resiliência, ela é um termo que, como disse o Edinho, está na moda, mas esse termo ele não é originário da psicologia, não. Ele é um termo da área das exatas, que eu não tenho nenhum domínio de exatas. Então, ele é um termo emprestado da física. E o que ele descreve? Fala de uma característica de alguns materiais, alguma matéria, que pode sofrer danos, ter a sua constituição modificada, e depois de não sei quanto tempo, porque eu já disse para vocês que eu não tenho domínio de física, mas depois de algum tempo tem a capacidade de retornar ao seu estado inicial. Fantástico, né? Mas aí nós, da psicologia, achamos que esse conceito seria muito interessante para explicar algumas coisas. Então, vamos falar de resiliência psicológica. O que é um fenômeno psicológico? É aquele fenômeno que envolve a subjetividade de um indivíduo, de uma pessoa, e que pode até atingir grupos. Então, uma pessoa se constitui a partir das relações que ela tem com seus entes queridos, com aqueles não tão queridos, mas ela está nessa sociedade, tem características dela, e ela, se relacionando com o meio, responde de formas diferentes às mesmas situações. Então, o que é isso? Resiliência é uma capacidade que um indivíduo, que uma pessoa adquire em algum momento da vida para lidar com situações difíceis. Vamos pensar numa situação difícil. A morte de um ente querido é difícil? Sim. A gente precisa passar pelo luto? Sim. E existe um tempo para tudo. Mas você já foi num velório? Você já viu aquela pessoa que está despedaçada? Que não consegue sequer se manter em pé diante daquela situação? Esse é um perfil de personalidade. Você já viu aquela outra pessoa que é aquela que talvez tenha tido a maior perda, mas é aquela que está apoiando todo mundo que está ao redor, que abraça, que é aquela pessoa que toma as decisões, que vai à frente? Então, aquela pessoa que consegue lidar com aquela situação, ela desenvolveu a sua capacidade de ser resiliente. Bom, a definição é essa. Mais alguma coisa sobre a resiliência? Então, a gente pode até já tirar, então, como uma conclusão dessa abertura aqui, que a resiliência, cada um vai ter a sua.
Às vezes, na mesma situação, todos nós estamos passando a mesma situação, mas cada indivíduo reage de uma forma diferente. Exatamente. Numa família, vamos imaginar, você falou a respeito do luto. Numa família, nós temos ali vários indivíduos naquela família, cada um está reagindo de uma forma diferente àquela situação. Cada um tem uma resiliência diferente, cada um age, tem uma força interior diferente do outro. Então é muito individual isso, como o Guerra falou no início. Sim, é uma construção individual. E o que acontece? Às vezes a gente comete o erro de olhar para um indivíduo e dizer: nossa, eu acho que esse aí está cheio de remorso. Está ali chorando, se acabando. E aquele outro ali não tinha uma boa relação com o pai ou com a mãe. Vamos supor que fosse um pai ou uma mãe que veio a falecer. Então, assim, mas nós não temos a condição de avaliar o outro, mas sim de entender que cada pessoa tem o seu universo emocional, tem o seu universo subjetivo. Então, ele vai reagir de acordo com as aprendizagens que ele teve na vida. Sim, isso é bem interessante, né? Muito interessante. Bom, continuando então falando e conversando aqui sobre essa resiliência, essa força interior, né? Guerra, para que então que serviria essa força interior? Será que isso pode ser benéfico para mim, eu ser resiliente? Será que não? Será que isso é ruim, eu ser resiliente? Para que serve então eu ter essa força interior ou essa resiliência? Você conseguiria nos falar assim, para que serviria eu ser resiliente? Olha, Edinho, eu creio que essa questão da pessoa ser persistente ou possuir, né, nós temos essa condição, né, de ter essa bênção de Deus, né, que é ser resiliente, não é? Eu diria que sim, é muito importante e é fundamental para a vida de uma pessoa, a pessoa ter essa desenvoltura, né, nessa questão da resiliência, né? Porque eu tenho aqui, por exemplo, eu conheci pessoas que elas se suicidaram, pessoas que tiraram a vida. E você consegue, sei lá, eu não sei se você consegue mensurar o que essa pessoa estava passando, que sentimentos que ela tinha, quais eram os problemas que essa pessoa possuía assim, no seu dia a dia, né? Qual foi a convivência dela no trabalho, se foi com o filho, se foi com a esposa, se foi alguma coisa assim, há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás. Né? Então, pela explicação técnica aí, né, da doutora e do Edinho, a gente percebe que a resiliência ela é como como superar um acontecimento, um fato, né, que é a questão também da perda do ente querido. Então, resumindo, sim, é muito importante essa questão da resiliência. Uhum. Eu gostaria de falar sobre uma questão aqui que o Guerra trouxe, sobre crença, né? Qual é a crença que você tem sobre você mesmo? Pensa um minutinho sobre isso. Você acredita que aquele desafio pode ser superado ou não? E quando você responder, você pense um pouquinho assim: quem eu sou? Quem eu sou? E quem eu posso ser? Por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma família que está gestando uma criança, 9 meses de ideais, de idealização, sonhando com o rostinho dessa criança, e está se aproximando, aquela ansiedade, aquele desejo de ver mais uma pessoa naquele lar. E aí você monta o quartinho, você pinta, ou então você está preocupado porque você ainda não conseguiu fazer tudo aquilo que você deseja, mas aí veio a hora do parto, a criança nasceu, e você só está esperando para comemorar. A família toda, mesmo em épocas de pandemia, a família toda quer conhecer aquela criança maravilhosa que vem para esse lar. E, de repente, você vê na expressão do médico algo diferente. Aí você fala: opa, alguma coisa não está bem. E aí a preocupação já vem.
E você olha para quem está ao redor e quer uma resposta. E, de repente, aquele médico diz para você, o seu filho tem uma dificuldade tal que vai exigir de você que você tenha muita força. O que você vai pensar? O que você pensaria, Edinho? E você, Guerra? É uma situação muito complicada, né? Ali nós vamos ver se nós realmente somos resilientes ou não, né? Como uma pessoa enfrentaria aquilo, como outra pessoa enfrentaria essa situação, né? São nessas situações que a gente consegue aí ver como que nós estamos e como que está a nossa força interior ou a nossa resiliência, né? Eu tenho 2 filhos, já são adultos, e com a graça de Deus eles são saudáveis, não é? Mas conheço pessoas que que estão na situação da irmã Renata, não é? E Deus seja louvado, porque parabeniza essa pessoa, porque tendo um filho em condições, né, especiais, não é? Por exemplo, eu mesmo não sei se eu suportaria, porque o próprio Deus diz que Ele nos dá o fardo, aquilo que nós possamos suportar. Então, é difícil, é duro. A luta é ferrenha mesmo. E o que eu tenho a dizer é somente parabenizar mesmo a pessoa que supera uma situação dessa. Que essa resiliência é bem forte mesmo, ela é bem nutritiva. Veja bem, eu fiquei até emocionada um pouco, a fala do irmão Guerra aqui. Acho que quem já me conhece sabe que eu tenho um Felipe, que tem 6 anos, que é uma pessoa com síndrome de Down, e que nenhum pai ou mãe, quando pede a Deus que o filho tenha saúde em tudo, não pede que o filho tenha síndrome de Down. Eu não pedi, mas eu tenho um filho maravilhoso que tem síndrome de Down. E quando eu trouxe essa reflexão, eu nem pensei em mim, mas acabou surgindo, né? E aí o que acontece? É difícil? É difícil. A gente não sabe que a gente pode superar aquilo até a gente ter a situação diante da gente. E o que aconteceu? Foi preciso um momento de encarar a realidade. Então, seja qual for a sua realidade, olhe para ela. Fala, realmente, eu não tenho todo o dinheiro para pagar a conta que eu preciso pagar. De repente, eu não tenho o relacionamento que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter um companheiro, não tenho. Estou sozinha, estou sozinho. Às vezes, eu tenho um vício que me vence. Às vezes, eu tenho uma situação de rejeição, de abandono. São inúmeras as situações que a gente hoje vivencia. Mas a primeira coisa precisamos nos autoconhecer. Autoconhecimento. Quando a gente olha para dentro de si, a gente sabe o que a gente suporta e o que a gente não suporta. E aí é aquele momento que a gente precisa trabalhar o autodomínio. Aí você pode olhar para mim e falar, mas Renata, autodomínio é algo difícil. Concordo. É muito difícil o autodomínio. Mas a situação está ali. O meu filho não ia voltar para a minha barriga e acontecer alguma coisa ali, se bem que Deus é todo-poderoso. Se Ele quisesse fazer um milagre, Ele faria. Mas tudo que vem na nossa vida tem propósito. Então, naquele momento, eu tinha que... As primeiras 24 horas foram aquelas que eu fiz uma reavaliação de toda a minha vida. E de todos os desafios, e de todos que estavam ao meu redor para lidar com isso. Então, autoconhecimento é uma coisa que é importante. Que a gente olhe para si e reconheça quais são as nossas limitações e quais são as nossas potencialidades. E aí, a gente desenvolve um plano para lidar com elas. Renata, e continuando, até nessa sua fala de desenvolver... Existem algumas pessoas que têm assim uma mentalidade, que têm o seguinte pensamento: eu nasci assim,
e eu vou morrer assim. Isso não é bíblico, em hipótese alguma. A Bíblia nunca falou sobre isso. E a minha pergunta agora, pensando no tema resiliência, força interior, será que alguém conseguiria desenvolver então a resiliência? Ou, por exemplo, alguém não tem, passou por uma situação e ela percebeu que ela não soube passar pelaquela situação. Será que ela conseguiria se preparar para uma nova situação, ou a mesma, ou diferente? Mas será que alguém consegue desenvolver, então, essa força interior, essa resiliência? É possível alguém desenvolver isso? Totalmente possível e aconselhável. Você não acha, Guerra? Sim, eu acho e concordo plenamente. Porque eu estava comentando, inclusive, com a doutora, antes de iniciarmos aqui a live, que eu agora tenho 60 anos. Eu fui criado sem meu pai. Eu não conheci meu pai. E a minha mãe, ela era empregada doméstica. Então, eu vivia de um lar aqui, outro ali. Minha mãe pagava para um, pagava para outro, porque ela não podia me levar para as casas de família, né, que ela era empregada doméstica. Então, eu conversando com a doutora sobre isso, ela falou, olha, você teve grandes chances de desenvolver a sua resiliência, né, de várias formas. Né? Às vezes, a gente pode estar falando aqui para pessoas que esse assunto é um tanto quanto difícil de entender, de compreender, né? Mas como que você pode desenvolver isso, né? Passando por situações difíceis, passando por diversas situações que, sabe, que mexe com o teu emocional, que mexe ali com teu brio, não é? Então, tudo isso, eu acho que influencia e ajuda na desenvoltura da resiliência. Eu creio que é assim, né, doutora? Olha, o Guerra traz alguns elementos que são muito importantes. Sim, a resiliência, ela não é uma condição inata. Eu já nasci com isso, e se eu não nasci, não tem mais jeito. Desconstrua isso a respeito desse conceito. Às vezes a gente olha para um desafio e a gente fala, isso não é para mim. Eu não consigo. Vamos falar de uma coisa simples. Matemática. Quem aí não já se viu com aqueles símbolos da matemática perdido? Eu me senti perdida inúmeras vezes. Vocês sabem que fui fazer psicologia tendo certeza que eu não teria matemática na minha vida. Lê do engano. Estatística 1, estatística 2, 2 anos de matemática na minha vida, na psicologia. Me enganaram. Coisas da Unesp, mas tudo bem. E aí eu percebi que eu não tinha nenhuma habilidade. Não tinha. Quando eu via um número, eu já falava, não sei, não entendo, não quero. Afasta-te de mim. Mas eu fiz um tempo de cursinho, nas aulas de cursinho, eu não assistia a aula de matemática, porque eu tinha a crença de que eu jamais teria condições de aprender matemática. E fui assim. Realmente, eu não me dediquei em matemática no vestibular. Tanto é que eu queria ter entrado na USP aqui em São Paulo, como era peso 2 de matemática, eu não entrei. Então, mas tudo bem, felizmente deu certo em outro lugar. Mas quando a gente chega lá, o desafio estava posto. E aí eu comecei a perceber quais eram as minhas ausências, o que me faltava. Então, eu precisava me dedicar mais a isso. Então, vamos pensar numa outra coisa. Tenho medo de dirigir. E aí, o que eu faço? Não vou, não entro no carro, não procuro auxílio. É uma opção. Mas você não vai desenvolver a sua capacidade de superação diante daquele desafio. Se eu tenho medo de dirigir, primeira coisa, senta no carro. Sente aquele ambiente. Se imagina dirigindo, tendo sucesso. E busca o auxílio de uma pessoa que você confie para te ajudar. E para isso, em todas as coisas da vida, a gente precisa, primeiro, autoconhecimento. O que é isso? Olhar para você, conhecer suas limitações e aquilo que você tem de bom. Nisso aqui eu mando bem. Então você vai investir naquilo para você se fortalecer e cuidar de você ao ponto que você se sinta totalmente capaz de realizar tudo aquilo que você desejar. Então a primeira coisa é se autoconheça. Segunda coisa, preste atenção em quais crenças você
vem acumulando na sua vida. Eu sempre falo da maleta emocional, desde o primeiro programa. Quem me conhece aqui na igreja, todas as vezes eu faço esse comentário. Mas é algo que a gente carrega por toda a vida. E esse carregar pode ser um fardo ou ser um benefício. Então, se eu acho que eu sou feia, se eu acho que eu sou gordo, se eu acho que eu sou burro, se eu repito para mim toda hora, até numa brincadeirinha, ai, como eu sou, nossa, sou muito desastrado, o seu cérebro não vai ter o discernimento quanto é uma brincadeira ou é uma verdade. Ele vai trabalhar para que aquilo se torne uma realidade. Então, cuidado com qual crença você tem desenvolvido sobre você mesmo. Depois, medite sobre isso. Pense a respeito disso. E, independente de qual é a sua relação com o espiritual, nós somos seres espirituais. Então, a busca pelo equilíbrio, ele tem que ser atingido. Então, guarde um tempo para você. Tenha um tempo para você refletir sobre si mesmo, sobre sua vida e sobre aquela paura que você tem de fazer algumas coisas. Eu tenho medo, eu tenho pavor, eu não consigo. Eu vou confessar, eu tenho pavor de rato. Se eu souber que vai passar um rato no bueiro que está ali na rua, na frente, eu corto o caminho. Mas a gente tem que, se de repente ele me encontrar, eu vou ter que passar pelo caminho. Então eu preciso desenvolver algumas coisas. E é fácil? Não é fácil. Mas busque um equilíbrio na sua vida. Porque quando tudo está em desequilíbrio, a gente não consegue nem se olhar. Sabe, estima? Estima é quando a gente gosta de algo, quando a gente gosta de alguém. Então, a sua autoestima vai estar sempre lá embaixo se você não se conhece, você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você é capaz de fazer. Então, como que você vai superar dificuldades? Então, o caminho para desenvolver resiliência passa por você. Então, quando você menos perceber, você estará tão bem relacionado consigo mesmo que você estará dominando situações que antes te trariam questões de pânico. Experimente, busque, é um processo, não vai ter resultado imediato, mas ele é possível de acontecer. Então, nós podemos concluir, então, que é possível desenvolver a resiliência, é possível desenvolver essa força interior, né? É possível. Então, você que nos assiste, você que está aqui acompanhando, saiba que é possível. Se você está passando por um momento difícil, é possível você conseguir passar por tudo isso. Agora, você falou algumas coisas, eu fui anotando aqui mentalmente até algumas ferramentas que nós podemos usar para poder adquirir ou desenvolver a resiliência. Sim. Eu anotei aqui, por exemplo, meditação, você falou, é preciso meditar naquilo. Meditar. Meditação é uma ferramenta que a gente pode usar, é uma ferramenta. Né? É eu dizer a mim mesmo, após você refletir, você chega a alguma conclusão e você conversa com você mesmo. Sim. Você medita, você dita a si mesmo algumas coisas. Ter talvez uma mente positiva ajuda, é uma ferramenta também, então, para você poder passar por um problema ou adquirir a resiliência? Sim, sem dúvida. A atitude positiva só vai acontecer mediante uma mente positiva. Aí você fala, não, eu estou assim na treva. Eu tenho uma amiga que vai até rir quando eu falar isso, porque ela fala muito isso. Ela sabe do que eu estou falando. Estou na treva. Então, se você ficar numa sintonia, ligada à treva, você vai ficar na treva. E a luz, ela só virá a partir do momento que você posicionar os teus olhos, os seus ouvidos, o teu corpo, o teu coração, a sua mente para a luz. E aí, existem, inclusive, algumas estratégias que você fala, não, isso não pode ser. Mas sabia que exercício físico também faz você ter substâncias no teu cérebro que fazem você estar mais focado no positivo do que no negativo? Nós vimos isso no primeiro programa, né? Quando nós falamos ali do tema geral, saúde emocional, né? O pastor Marcelo, que estava aqui conosco, ele trouxe várias ferramentas, né? 7 ferramentas naturais, grátis,
para nós termos uma saúde mental melhor. E entre elas estava ali também, né, o exercício físico. O exercício físico, a luz solar, tomar água. Então, assim, se você tem a proposta de ter o positivo na sua vida, você precisa olhar para você, não só do ponto de vista subjetivo, emocional, o seu psicológico, mas o teu corpo também. Então, assim, o exercício físico, bons hábitos de saúde, a temperança. Temperança é algo fundamental. O que é temperança? Nada mais que equilíbrio. Equilíbrio em tudo que você fizer na vida. Então, todos esses elementos, eles vão compondo um quadro. E esse quadro é um quadro de bem-estar. Sabe aquela sensação prazerosa de prazer, de dever cumprido consigo mesmo? Sabe aquela sensação? Às vezes eu tenho isso. Eu gosto muito de ler, de estar conversando. Eu tenho a sensação, eu sinto os meus neurônios aqui funcionando. E depois, por mais que eu esteja cansada, é uma sensação prazerosa de bem-estar. E você falando aí sobre alguns outros aspectos e ferramentas também, eu me lembrei, nem estava aqui no script de hoje, mas eu me lembrei aqui de um personagem bíblico que foi extremamente resiliente. E a principal ferramenta, ele tinha várias, você vai saber quais são as ferramentas, mas a principal ferramenta dele era a oração. Sim, eu estava aqui lembrando de Daniel. Sim. Daniel, quando passou ali, quando ele chegou ali, né, na Babilônia, ele teve a sua primeira tentação ali, né, os alimentos, ele tinha ali de tudo, mas ele falou, não, eu quero comer só aquilo que eu já comia, eu quero ter uma alimentação saudável, é um dos remédios. Ele se autoconhecia, ele sabia o que era bom para ele. Então, uma das coisas que a gente falou, preciso me autoconhecer, mas pode prosseguir. Sim, e aí, no momento em que ele precisava ser resiliente, também todos ali contra ele, né, os outros ali todos queriam prejudicá-lo, ele em oração, e ele foi resiliente. Quando ele foi obrigado a ser jogado dentro da cova dos leões, ele foi resiliente. Gente, imagina você ser jogado na cova dos leões. Tem que ser resiliente demais, não é? E ele saiu e continuou sendo amigo do rei. Tanto é que o rei ainda chegou e falou, mas Daniel, você está bem? O seu Deus te salvou? E ali Daniel testemunhou. Então nós podemos ver também que através da minha resiliência, através da minha força interior, eu posso testemunhar para as outras pessoas. Eu posso falar de Deus para as outras pessoas através da minha vida. Mas eu gostaria de destacar uma questão, que ser resiliente não significa suportar tudo. Isso mesmo. Não significa suportar tudo. Ei, doutora, essa questão de Daniel, né, a gente pode perceber também uma coisa, que quando Daniel foi jogado à cova dos leões, ele tinha 80 anos. Então, ele era uma pessoa experiente. Ele tinha já uma questão, se falar assim, de desenvolvimento de resiliência, ele era bem experiente nessa questão. Então, às vezes a pessoa pode pensar, puxa, mas eu sou novo ainda, eu não tenho tanta experiência, não é? Mas isso aí a gente vai adquirindo com a convivência, né? Como já eu mesmo citei. Com os relacionamentos. Relacionamentos, né? Com a sua família, com o dia a dia, né? Enfim. Então, é uma questão de convivência mesmo, né? De relacionamento, como a doutora aqui acabou de mencionar. Acho que tem uma questão que é bem importante. Nós não podemos nos desligar do nosso contexto. Nós estamos aqui num contexto religioso. E a nossa ligação maior é com o Criador, que nos fez perfeitos. E Ele deu a sua avaliação, que éramos todos muito bons. Tudo que Ele fez foi muito bom. Mas nós estamos aqui nos desafios diários. E a resiliência é um recurso que nós podemos desenvolver em tudo aquilo que se apresenta para a gente como desafio. Mas existe a beleza e a oportunidade de sermos ligados a um Deus que cuida de tudo em nós. E se você ainda tem desafios pela frente, e a resiliência está aí para você desenvolver, é porque você precisa, por alguma razão, estar preparado. Então, a resiliência ela é um processo de preparação para que
consigamos assim ter recursos aqui dentro. Que aí assim, pode vir pandemia, pode perder o emprego, você pode ficar sem dinheiro, ninguém vai tirar de você o que você conquistou aqui dentro, no seu coração e na sua mente. E a resiliência humana, ela é tão melhor que todas as outras que, olha só, aquele material da física, a única coisa que ele ganha é voltar para o estado original. Não é isso? Aqui os profissionais da área de exatas, né? Agora, na resiliência humana, olha que maravilha! Você passa por uma experiência e você não sai do mesmo jeito. Você sai muito melhor. E aí, como você está muito melhor, virão outros desafios. Não adianta, a vida é assim. Os outros desafios estarão aí todos os dias. Então, assim, na Bíblia a gente tem vários exemplos aí. Tem o Daniel, que o Edinho trouxe. Nós temos José, que foi vendido pelos irmãos. E ele chegou a ser governador. Né? Depois, Edinho, fala um pouquinho desse José para nós. Né? Mas o quanto olha, eu acho uma dádiva a gente poder ter experiências e, na relação com essa dificuldade, a gente poder desenvolver coisas melhores dentro da gente, que nada vai poder retirar de você. Então, se tiver muito difícil, sempre vai ter um profissional especializado da psicologia, vai ter alguém para uma orientação espiritual, sempre existem os apoios. Mas se você não acreditar que você pode ser resiliente, vai ser muito difícil você desenvolver essa capacidade. E é interessante, Renata, que quando você diz, quando a psicologia diz que você precisa ter essa força interior, que você precisa ser resiliente, isso em hipótese alguma, em momento algum, quer dizer que você não precisa ter nenhum contato com Deus, que você não depende mais de Deus, em momento algum. De modo algum. Porque quando Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, não temas, Deus continua dizendo, porque eu estarei com você. Né? Então Deus fala assim, olha, você precisa ser forte, você precisa ser resiliente, mas também não depende 100% de você. Você precisa estar preparado para poder ser usado por mim. Deus que vem. E ele disse, você não está sozinho. E eu acho que o bom sentimento que você precisa carregar aí dentro de você é que você nunca está sozinho, por mais que você se sinta sozinho. E assim, o Edinho traz uma coisa, às vezes a gente fala, você tem que. Não é uma imposição, não é isso que estamos dizendo. Você tem toda a liberdade, nosso Criador nos deu livre-arbítrio, para que você viva como você achar melhor. Mas existem recursos nessa vida que nos tornam mais felizes. Então, eu penso que o grande objetivo da resiliência é você se equipar, se preparar para ser feliz. E aí, também, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre uma questão. Às vezes você pode pensar que a gente está dizendo que você tem que suportar tudo, que pode vir um relacionamento abusivo, que pode vir uma pessoa desrespeitosa, e que você vai segurar a onda e que você não vai ter reação. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é que você pode desenvolver em você capacidades que você nunca imaginou, mas que você pode sonhar com todas essas capacidades e desenvolvê-las. E que, às vezes, a gente vai lutar e vai ter a sensação que a gente perdeu. Só perdeu. E o que a gente queria era só sucesso. E a nossa vida, ela não é só de sucessos. A gente precisa das perdas para a gente identificar quais foram os erros cometidos na jornada. E, a partir desses erros, a gente se capacitar e se melhorar para chegar naquele objetivo final da felicidade. Não é isso? Isso. Essa era, inclusive, minha última pergunta aqui para o Guerra. Você pode até complementar, então. Aquele que tem resiliência, aquele que tem essa força interior, isso significa que ele sempre vai vencer na vida? Não vai acontecer nada e ele sempre vai ganhar? E aí, Guerra? Então, você estava citando aí alguns personagens bíblicos, e essa pergunta veio justamente no momento que eu estava pensando também aqui num personagem bíblico que é Elias.
Elias, né, que se enfiou lá no buraco e tal, né? Foi Elias? Ele lutou ali com os deuses, né, de Jezabel. E o Edinho tinha acabado de falar que você não pode abandonar Deus. E Elias, ele era um homem que andava com Deus. Ele expulsou ali os deuses de Baal, né? Ele provou ali os deuses de Baal, ele não expulsou. Ele provou os deuses de Baal e Deus mandou fogo ali e consumiu o holocausto. Depois disso, o que aconteceu com Elias? Ele ficou totalmente desequilibrado assim emocionalmente. Ele ficou perdeu ali como se perdesse o juízo, não é? Mas ele era ligado com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Então, não significa que quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós não vamos passar por problemas. Nós vamos passar por problemas. Porque quando você acha uma pedra preciosa, um ouro ali, uma pedra de ouro, você tem que purificar aquilo dali. Então, é colocado no fogo, né? Ele passa por alta temperatura ali, para poder ele ficar mais brilhoso, mais bonito, né? Ter mais valor. Então, no âmbito espiritual é a mesma coisa. Deus ele quer que nós sejamos uma pedra preciosa, Ele quer que nós sejamos lapidados, né? Bem lembrado, Edinho? Para que dessa forma nós possamos dar um testemunho, para que dessa forma a minha vida se prolongue mais dentro desse plano que Deus tem para comigo. Não é? Então, sabe, essa questão de que você... nós costumamos dizer que quando você se batiza, né, você não está salvo. Né? Quando você é crente, quando você é um cristão, você tem que conquistar isso a cada dia. Né? A cada dia você tem que estudar a Bíblia, você tem que ser obediente a Deus, guardar as leis de Deus. Não é só fazer o bem, você tem que guardar os mandamentos de Deus, ser obediente a Deus. Não é? E Deus ele tenta nos fortalecer desta maneira, permitindo que as coisas aconteçam, né? E como eu já mencionei, Deus ele nunca dá um fardo para mim e para você que você não consiga levantá-lo, carregá-lo. Então essa questão é simples e complicada ao mesmo tempo, mas é isso mesmo. Deus ele espera de mim e de você que nós sejamos resilientes. E a resiliência, ela é um presente, ela é uma oportunidade de crescermos, uma oportunidade de nos relacionarmos com as dificuldades e sairmos melhores. Então, quando um problema se apresentar na frente de você, não joga ele para o canto, não adia. Observa ele, verifica todas as possibilidades e olhe para o que você é. E olhe para o que você pode vir a ser, ainda mais do que o que já é. Então, você pode estar melhor. Não perca a oportunidade de se aventurar nesse processo de construção. E sempre estaremos protegidos por Ele, que é o nosso Criador. Ele sempre nos oportunizará crescimento. E é com esse sentimento que quero te convidar. Abra sua mente. Permita-se sempre conhecer a si mesmo, crescer. E, se tiver que chorar, chore, porque o choro faz parte desse processo. Se tiver que sorrir, abre um sorriso bem grande, bem legal, e se coloca diante da vida, se posiciona. Se tiver muito difícil a jornada, chama alguém para caminhar com você. E se não tiver ninguém por perto, chama Deus, porque Ele sempre vai estar lá. Então, assim, é muito bom um caminho para a felicidade. Porque a proposta da resiliência é você sempre estar melhor. E essa força interior vai ser um patrimônio seu para sempre. Isso mesmo. E essa força interior, a Renata falou agora há pouco, até pensando em alguns outros personagens bíblicos, eu me lembro muito bem de José. Quanta resiliência José não precisou desenvolver. Ele desenvolveu. Desde quando ele era garoto, desde a sua juventude, ele sempre foi excluído pelos seus próprios irmãos. Foi rejeitado pelos irmãos. Sempre preterido. Ele foi jogado ali. Os irmãos queriam primeiro matá-lo. Aí um dos irmãos
Ainda pensou assim, não, vamos jogar ele ali naquele buraco, pensando em ir salvá-lo depois, mas não se opôs aos demais irmãos, e aí depois ele acabou sendo vendido. Imagina só, você ser vendido pelos seus próprios irmãos. E aí foi para o Egito, chegando lá no Egito, né, foi vendido como um escravo, foi levado então ali para ser um escravo na casa ali de um dos principais do Egito, e ali, através da resiliência de tudo aquilo que ele foi se desenvolvendo, ele foi galgando vários patamares ali, vários cargos, até chegar a ser o responsável por toda a administração da fortuna e da casa daquela pessoa tão poderosa ali no Egito. Ele foi condenado injustamente, né, pela esposa de Potifar. Em seguida foi jogado ali, né, condenado, foi para a prisão, e ele podia naquele momento falar assim, mas Senhor, não, eu não quero mais, esquece, não. Mas acho que eu queria destacar assim que ele não veio já com toda essa condição de ser resiliente. Lembra que ele era o predileto do pai? Então, eu acho que ele devia ser mimado. E aí ele foi desenvolvendo. O que vocês acham? Sim. E para os hebreus ainda mais, o nome era algo que trazia assim, um significado muito grande para a sua vida. O próprio nome de José significava Deus acrescentará. Sim. Deus acrescentará. E agora eu fico imaginando, pensa, José lá na cadeia, e não era algo bonito, não era horrível, péssimo, as condições ali péssimas, e ele imaginando assim, qual que é o significado do meu nome? Deus acrescentará. O que Deus está acrescentando? Talvez ele poderia ter seguido por esse lado, mas não. Ele pensou assim, qual que é o propósito da vida? Qual que é o propósito da minha vida? Né? E muitas pessoas hoje fazem a mesma pergunta, qual é o propósito da minha vida? Será que existe um propósito? E por muitas vezes a gente escuta falar essa pergunta, qual é o propósito da vida? Sabe, existem duas palavras que para mim chamam muito a atenção sobre qual é o propósito da vida, e ainda mais lendo a Bíblia, a palavra de Deus, participando, né, ouvindo muitos sermões, eu tenho duas palavras que para mim resumem o propósito de vida, servir e amar. Com essas duas palavras, eu acho que a gente consegue englobar praticamente tudo que está dizendo ali na Bíblia. Sim. Servir e amar. Olha só a vida de José, o tanto que ele serviu. Lá na cadeia, ele serviu aqueles outros dois que estavam ali com ele. E ele amou aquelas pessoas. E depois ele saiu e olha onde ele foi colocado. O segundo de todo o Egito. A maior nação, uma nação mais poderosa, e ele era o segundo. Olha só quanta resiliência ele foi obtendo. Chegou a ficar ali frente a frente com seus irmãos, sem reconhecê-los, e agora ele poderia até dar o troco, né? Ele podia nesse momento. Seria a hora da vingança. Mas ele foi e ele agiu como uma pessoa que estava ali para servir e amar. E ele ali pôde então salvar a vida de todos os seus familiares, né, dos seus irmãos, seu pai, né? Olha quantas lições nós podemos tirar só da história de José, a história de Elias, né, a história de Daniel e tantos outros personagens bíblicos que tiveram essa força interior e se deixaram ser usados por Deus. Você falou no equilíbrio que José teve, né? Porque eram tantos altos e baixos ali, né? Mais para baixo do que para alto, né? Porque quando ele estava começando a estabilizar ali que trabalhava na casa de Potifar, ele recebeu aquela apunhalada da esposa de Potifar, que foi parar lá na cadeia e junto com os presidiários lá, ele fez amizade com todo mundo, ele se dava bem com todo mundo. Acho que você traz uma coisa que é bem importante, Guerra, que é assim, qual disposição eu tenho diante de uma situação difícil? Se eu vou para uma cadeia, eu vou ficar chorando, eu vou ficar lamentando, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou dar o meu melhor? Eu posso dar o meu melhor. Ou eu vou ficar só lamuriando? Não é isso? Sim. Não é? Então, como o Edinho falou, né, a vida de José ela tem muitos ensinamentos. E na nossa vida, nós aprendemos muito com aquilo que nós sofremos, com aquilo que nós passamos de dificuldades, né? Então, é a vida.
né? Como se diz aí. É isso aí. A gente cria uma coisa que é memória afetiva. Sabe quando você chega num lugar que você não é bem tratado? Você tem desejo de voltar naquele lugar? Não. Mas aí você passou por uma situação difícil. Eu vou te falar, eu passei por uma situação difícil ontem. Foi quinta-feira. Que várias coisas aconteceram no meu dia. Desde torneira estourando em casa, e o filho ligando, e a moça que estava com eles ligando no serviço. E eu, como que eu vou resolver isso daqui? Não sabe onde fecha o registro. Até ir numa reunião de trabalho após o horário e passar numa pedra e estourou o pneu. Na chuva, à noite, 2 mulheres no carro. E eu, Senhor, de onde virá meu socorro? E aí eu falei, não, mas vai dar tudo certo. E no final veio sim o socorro, eles foram muito gentis. Eu tive que comprar outro pneu, a pessoa foi lá, providenciou, e eu fiquei protegida, guardada e resolvendo essas coisas. Então, desde uma coisinha simples, eu poderia ficar reclamando, como assim? O dia foi terrível, só teve coisas ruins. Que disposição eu vou ter com aquilo que se apresenta na minha vida? Porque eu vou registrar memória afetiva. E dentro da resiliência, eu fico com esses registros afetivos. Então, se eu sei que esse caminho vai me trazer consequências negativas, eu não vou mais trilhar ele no novo desafio. Igual jogo de videogame. Quem é adolescente aí, que gosta de um jogo? Ou quem é um pouco mais velho que a adolescência, mas continua jogando? A gente não tem que passar de fases? E, às vezes, a gente não fica, até naquele joguinho bobo do celular, que eu jogo, às vezes, quando dá tempo, a gente não fica muito intrigado quando a gente não consegue passar? Então, é esse o desejo que a gente precisa desenvolver no nosso cérebro, o desejo de avançar. Porque aí, quando a gente chegar lá, vai ter sempre um prêmio, um resultado melhor do que aquele que a gente apresentava antes. Então, a gente vai ter memória afetiva, a gente vai se autoconhecer, a gente vai ter mente positiva, a gente vai desenvolver bons hábitos. E quando a gente olhar, a gente vai falar assim, nossa, eu achava, por exemplo, que eu não conseguia fazer uma universidade. Nossa, isso não é nada, é tão simples. Só que quando o desafio olha para a gente, ele fala, não vou te mostrar como eu sou frágil. Eu vou dizer que você é frágil. Quando, na verdade, você pode até ser inicialmente frágil, mas você tem todas as condições aí dentro de você para que você desenvolva capacidades, competências, habilidades para superar todo e qualquer desafio. Eu, que creio num Deus todo-poderoso, tenho certeza que Ele sempre nos protege e nos encaminha nessa jornada. Bom, o papo está muito bom, muito gostoso, descontraído, mas nós já estamos caminhando aqui para o final. E eu gostaria, assim, de já ir caminhando para o final, fazer uma pergunta para o Guerra e depois a mesma pergunta para a Renata. Não é pergunta, não. Que dica que vocês dariam, para talvez alguém que está nos assistindo nesse momento, que está passando por um momento difícil, que está passando talvez por uma situação complicada, qual seria o conselho para essa pessoa, para ela poder conseguir desenvolver essa força interior, essa resiliência? Que conselho que você daria, Guerra, para alguém assim? E já ir nos despedindo, então, desse programa que foi, com certeza, um programa fantástico, né? Onde aprendemos muito, né? Sim, aprendi bastante, gostei bastante também desses momentos que passamos juntos aqui. E o conselho que eu dou para a pessoa que talvez nesse momento esteja passando por algum problema, né, ou tenha dificuldade com essa questão da resiliência, primeiro você deve confiar em Deus. Deus em primeiro lugar. Nós vimos que só confiar em Deus não resolve o problema, porque você viu lá o caso de Elias, você ser forte, como diz o Senhor a Josué. E você tendo essa força, você vai conseguir superar esses problemas. Não se esqueça de que eles virão, com certeza virão. Quando você vencer um, virá outro. Mas com certeza você os vencerá. Esse é o meu conselho, é você ter fé em você mesmo, você ter confiança, né? Fé não, confiança em você mesmo, e você depositar a sua fé em Deus. Esse é o meu conselho. Bom, vamos lá. Eu gosto tanto de falar, mas o tempo já está acabando.
Então, assim, eu vou buscar ser breve. Eu vou convidar você a ir para frente de um espelho, liga aí a câmera do celular, coloca aí para você se ver, olha para você, veja tudo que você já conquistou nessa jornada. E, quando você estiver bem, planeje qual vai ser a sua rota. Planeje o que você quer para o futuro. Alinha o seu planejamento com os planos de Deus. Ora, olha para você, mas não esqueça de sempre remeter tudo aquilo que você planeja para o Senhor. Mas assim, porque planejamento a gente só faz quando a gente está bem, na fase boa, porque quando a gente está na fase ruim a gente não consegue. Mas vai para frente do espelho, olha quem você é, olha tudo que você já conquistou e sonha com a conquista que você quer realizar. Então, planeja, cria uma rota, prepara a sua malinha antes de você viajar e entrega tudo nas mãos do Senhor para que Ele possa te dar toda a energia necessária e suficiente para você obter o sucesso. E não perca a próxima semana, para que a gente possa conversar sobre mais coisas a respeito da saúde emocional. Bom, tá aí então, que tema fantástico esse de hoje, aprendemos muito. Eu espero que você aí da sua casa também tenha aprendido. E se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho, depois volta desde o começo da live, assiste de novo. Esse vídeo vai ficar no ar aqui, você pode assistir quantas vezes você desejar. E depois chame a gente também ali nos comentários também para conversarmos um pouco mais, tá ok? Não perca o nosso próximo programa, tá? No próximo domingo, às 19 horas em ponto, nós voltaremos aqui com outro tema fantástico também, voltado à nossa saúde emocional. E eu gostaria de, para finalizarmos, convidar então o Guerra para fazer uma oração final e uma oração de despedida então. Oremos então, feche seus olhos. Santo maravilhoso Deus que habita no mais altos céus, temos a certeza que o Senhor também habita no meio de nós. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos que aqui tivemos, podemos aprender aqui algumas coisas através da doutora Renata e também do Edinho, e por favor, ajuda-nos a colocar em prática, ajuda-nos naquilo que nós falhamos, naquilo que nós necessitamos e almejamos, e por favor, perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.